Esperar a gravação começar. Ai. Bom dia, gente! Bem-vindos! Meu nome é Aline, eu sou professora de História da Arte, tá? A gente vai ter aí algumas aulas durante o ano. Vocês vão ver que a frequência de aulas de História da Arte é um pouco menor do que das outras matérias, tá? Não menos importante, beleza? E a gente vai estar também com uma carga, né, um pouquinho mais pesada. A gente vai trabalhar um pouco mais, mais conteúdo em algumas aulas a menos, tá? Eu estou falando isso porque conteúdo de história, por si só, já é um conteúdo um pouquinho mais pesado, né? Então, quando a gente vê ela poucas vezes, então a gente vai fazer aqui o nosso estudo de maneira um pouco mais corrido, não deixando de passar por nenhum conteúdo. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no conteúdo do ano todo, tá? Hoje a gente vai ter uma introdução à história da arte e arte rupestre. Quero passar para vocês também como que a gente faz uma leitura de imagem, porque isso é extremamente importante para quem vai prestar vestibular, tá? Então, a gente vai começar com esses debates e essas conversas, certo? Se alguém tiver interesse em querer saber mais sobre o curso de artes visuais, o curso de artes plásticas, cursos de artes em geral, dança, música, tá? Dança, música e teatro, eu não manjo muito. A Gica, ela é formada em teatro, né? Então, vocês têm ali uma fonte ótima para falar só sobre teatro. Eu sou formada em artes visuais pelo Instituto Federal do Paraná. Eu passei pelo Enem, pelo SISU, tá? Em 2012. De 2011 para 12 eu passei. Aí eu fiz o meu curso de 2012 até 2016, metade de 2016, porque teve um monte de greve, né? Porque se não tem greve não é federal, né? Então, enfim, a gente passou por um monte de greve e daí estendeu meio semestre a mais ali por conta disso, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, querer saber alguma coisa, professora, como que é um vestibular para artes, porque ele tem algumas questões diferentes de outros vestibulares, a gente tem prova de desenho, tá? Então, eu estou disponível aí, caso vocês queiram bater um papo comigo depois, certo? Eu estou no grupo do Aprimorando e também estou em redes sociais. Alguns alunos aqui já me conhecem, né? Então, se vocês precisarem de mim, qualquer coisa, dá para pedir o contato para os colegas também. Fechou? Então, Victor, pois é. Prova de desenho é pesada. É pesado, mas não é impossível se a gente estiver preparado, tá? É bem assim, é bem bruto desse jeito mesmo. Ele é muito difícil, ele é extremamente difícil, mas não é impossível, tá? Eu passei pelo Enem, né? Então o Enem não tem prova de desenho, né? É um bônus, se a gente parar para pensar, ainda mais pensando que talvez, né? Eu acho que estou meio por fora disso, tá? Mas eu acho que a maioria das faculdades, até as estaduais hoje em dia, tem vaga pelo Enem também, né? Algumas poucas vagas ali, então dá para a gente garantir por esse lado também, tá? Enfim, imagina, Victor, imagina, até ainda mais que você já teve aula comigo, imagina. Bom, ainda mais que a gente tem também as particulares, né? Não dá para descartar essa possibilidade também, porque a gente tem faculdades como Belas Artes, né? Que é uma das mais concorridas para o pessoal que é mais tradicional, né? Quer ver a raiz da coisa mesmo, assim, nossa, quer se aprofundar muito em moldes tradicionais, né, moldes mais acadêmicos. Então tem a Faculdade de Belas Artes, e que está espalhada assim por vários estados do nosso país, não é só em São Paulo e no Rio, ao contrário do que muita gente pensa. A Faculdade de Belas Artes do Paraná, a Faculdade de Belas Artes de Salvador também é muito legal, tá? Então, assim, a gente vê, né, diferentes questões dependendo da região que a gente está. E vocês vão ver isso ao longo das nossas aulas sobre artes aqui. Como que as aulas vão funcionar? Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui hoje uma breve introdução, tá? Leitura de imagem e arte rupestre. A gente vai ver a história da arte
mundial, mais focado na Europa, tá? Europa, Estados Unidos, e também vamos falar da história da arte brasileira, tá? Não dá para deixar, né, de lado, não dá para descartar, ok? Então a gente vai falar um pouco dos dois. E talvez vocês vão ter algumas mentes vão se explodir ao longo do nosso percurso, por conta de discussões que talvez vocês nunca tenham pensado, parado para pensar na vida, e meu Deus do céu, hoje eu nunca mais vou dormir achando, né, a Mona Lisa a mesma coisa que eu achava antes, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de Mona Lisa. O rosto? Como assim, Mayara? Eu não entendi. Barraco da arte. De Mona Lisa eu entendo, sou a própria. Lembra da minha Exato, exato, somos todas Mona Lisa. Vamos lá, gente. A gente tem muito barraco na história da arte. Gente, se vocês acham que história geral, história da América, tem barraco, tem treta, vocês não viram história da arte. Gente, mas vocês não perdem por esperar quanta treta que a gente tem em história da arte. Mas assim, é treta de tipo, eu sou mais poderosa que você. Eu sou melhor do que você. Mas França? Agora você quer mostrar suas carinhas, França? A Itália falando, tá? Então, assim, a gente tem um monte de treta. E quando chega a família real no Brasil, então? Nossa Senhora, aí as tretas só aumentam. Tá? Então a gente vai ver aqui um monte de fatos históricos sempre voltado para as artes. Vai fazendo o link e a ponte com as aulas de história que vocês têm, tá bom? Bom, ao longo das aulas também eu vou passando um monte de dicas para vocês de estudos complementares, tá? Então, assim, um site muito legal para visitar referente àquela aula, vídeos referentes àquela aula para vocês assistirem. E tudo isso eu mando depois, eu falo aqui, mas eu também mando depois no grupo, tá? Daquele do Oficial Recados, certo? Um monte de fofoca da história da arte. Preparem-se, tá? Vamos. Adorei. Se eu ligar, vou ter que pagar 28 celulares. Amei. Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela e eu já vou jogar aqui para vocês, né, uma musa que a gente tem na história da arte. Deixa eu compartilhar minha tela, só um minutinho. Enquanto isso, né, queria agradecer a fala do Guilherme na nossa aula inaugural, né, só participa das aulas de artes, inglês, sociologia e filosofia, quem quer passar no vestibular, tá? Já vou agradecendo essa fala aqui. Vamos lá. Bom, todo mundo conhece essa imagem, ou quase todo mundo. Meu Deus do céu, eu não conheço essa imagem. Nossa, eu já vou aqui morrer de vergonha alheia por causa disso? Não, tá? É normal. Às vezes você conhece outras figuras, outras imagens, mas não conhece essa. E tá tudo bem, a gente tá aqui para isso, tá? Bom, para quem não sabe, essa daqui é a Mona Lisa, tá? E ele foi pintado pelo artista, alguém sabe me dizer quem é? Da Vinci? Leonardo da Vinci, né? Uma das tartarugas ninja do Renascimento, tá? Maiores explicações na aula de Renascimento. Bom, aqui a gente tem um dos maiores ícones da história da arte, tá? A gente tem aqui, assim, um quadro, uma imagem sobre uma pessoa, né, da qual a gente não faz a menor ideia de quem é essa pessoa, mas a gente sabe que ela é extremamente famosa. A gente sabe que o pintor, o artista por trás dessa obra, foi um dos maiores artistas de todos os tempos, né? E talvez você saiba algumas pequenas informações sobre esse artista, de que ele tinha 11 profissões, né? De que ele não era somente um pintor, ele tinha outras funções também, arquiteto, engenheiro, físico, matemático, tá? Então, a gente tem algumas pequenas informações, mas a gente também tem, tá, uma trajetória da nossa vida em que a gente já viu ou não essa imagem algumas vezes.
Tá? Então, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu vi essa imagem numa aula de educação artística, lá no terceiro aninho do ensino fundamental 1. Tá? Ou, nossa senhora, eu lembro que ano passado a gente já teve uma aula sobre essa mulher, né? A professora falou um monte, ela ficou emocionada, né? Ela falou um monte de barbaridade do Leonardo da Vinci, beleza. Eu já tive a oportunidade de ir para o Louvre ver essa obra, né? Vai saber. Ou então a gente já tem, né, aquelas pessoas que, eu faço um curso de desenho, né, eu fiz um curso de pintura, alguma coisa, eu já vi essa obra. Então, assim, nós temos os fatos, tá? O que vocês sabem sobre essa figura, por exemplo, o nome, quem pintou, tá? E a gente tem a trajetória de vocês sobre essa imagem, tá? Então, assim, misturando essas duas coisas, a gente tem uma leitura de imagem pessoal, tá? Que é a leitura que vocês criam dos fatos que vocês adquiriram, mais os conhecimentos pessoais ali da sua trajetória de vida, as suas experiências, para poder ler essa imagem. Isso é uma leitura de imagem, tá? Agora, nós temos 2 tipos de leitura de imagem. O primeiro tipo é a leitura pessoal. Eu vou fazer a minha interpretação, é o que eu estou vendo, é o que eu conheço, é o que eu entendo. E eu vou ficar com isso só para mim. Tá? O outro tipo de leitura de imagem que a gente tem é a leitura de imagem, né, um pouquinho mais, não profissional, mas pode ser informativo, que é o que a gente vai fazer para vocês estudarem para o vestibular. Então, por exemplo, se eu mostrar uma outra obra aqui, só um minuto, gente, deixa eu pegar a obra. Cadê? Não tá aqui. Aqui. Ó, se eu pegar essa obra aqui, que é Guernica, tá? Do Pablo Picasso, e ela cai no vestibular, perguntando o contexto, te dando essa figura, um pequeno texto, e perguntando qual que é o contexto disso aqui tudo, a gente entende sobre o que ele está falando? É um pouco mais difícil. Professora, eu já vi esse quadro na escola, eu já vi esse quadro em alguma aula e sei que ele fala sobre X tema. Tá? Aí, beleza, tá? Porque esse quadro é um queridinho dos vestibulares, tá? Ele já caiu diversas vezes, inclusive quando eu prestei Enem. Então, assim, esse quadro, ele fala sobre o bombardeio na Guerra Civil Espanhola, tá? E a gente está falando de um artista espanhol, Pablo Picasso. Então, a gente vai juntando essas informações e esses fatos, mais a trajetória que a gente tem com essa pintura para tirar uma leitura de imagem pessoal, mas também para a gente conseguir responder uma pergunta de vestibular, certo? Então, assim, a gente tem figuras como essas, que são figuras de registro histórico, porque esse daqui é um registro histórico, e a gente tem algumas outras pinturas que contam histórias da vida, tá? Que contam histórias, assim, como, por exemplo, a Mona Lisa, certo? Então, assim, se eu perguntar, e daí fala comigo alguém, tá? O que vocês entendem pela Mona Lisa? Fazendo uma leitura, assim, como se a gente estivesse pegando um laser, fazendo isso aqui, tirando um raio-x aqui da Mona Lisa. O que vocês conseguem me dizer sobre esse quadro? E assim, gente, pode falar qualquer coisa. Eu sinto que, sei lá, né? Fala-se muito na expressão da Mona Lisa. Eu sinto que a expressão dela me causa X. Eu tô vendo, né, as vestes dela, né, remete a tempo tal. Enfim, vamos colocando informações aqui. Falem comigo, o que vocês conseguem ver da Mona Lisa? Tem uma teoria, e eu acredito muito nela, que seria a representação da versão feminina do Da Vinci. Exato, tem essa teoria. Todo mundo fala sobre ela. Eu acho isso incrível. A gente tem uma teoria aqui, né, de que a Mona Lisa é a versão feminina do Leonardo da Vinci. E aí,
será que é mesmo? Fica essa dúvida. Essa teoria são aquelas teorias aquelas teorias populares, sabe, tipo aquelas lendas urbanas? São aquelas teorias populares. Será que sim? Será que não? É o que faz ainda ter mais publicidade essa imagem, né? Mas beleza, ótimo. Mais alguém? Sinceramente, eu olhando, pra mim ela só tá modelando. Assim, ótimo, ótimo. Para mim, ela só tá modelando. É uma pessoa modelando. Professora, eu vou ler algumas coisas que colocaram no chat para você, ó. Tá. Não sei onde eu escutei, mas acho que a Mona Lisa foi a primeira mulher a não ser nobre a ser pintada. Olha, interessante. Me causou desconforto, parece que o olhar dela te segue. Sim, segue, é pela matemática. Aqueles que eu já aprendi isso. Ai, maravilhoso. Ó, ela me dava medo quando eu era criança, mas agora ela passa um olhar de calmaria. Uma vez me contaram que ela era a mulher de um cliente do Leonardo e etc. Mas eu também já achei que ela era o próprio Leonardo. De noite, ela era o Leonardo, aqueles que inventam. Guerra, né? Esse aqui é o Leonardo de Guerra. Era só esses? Tinha mais algum no chat? Tá, beleza. Vamos lá, então. Ó, bastante coisa vocês trouxeram aqui que a gente tem, né, de discussão no mundo das artes, né, porque é aquela fofocaiada que a gente fala, né? Nossa, será que é? Será que não é? Será que era Leonardo? Será mesmo que, né, Leonardo estava tentando representar ele mesmo, né, de outro jeito? Enfim, são ali as fofocas do mundo da arte. Aqui no caso, vamos lá, gente. Essa pintura, ela é da época do Renascimento, tá? Deixa eu dar um grande zoom aqui, porque essa imagem, nossa senhora, olha a resolução dessa imagem, a gente consegue ver com uma perfeição absurda isso daqui. Ela é da época do Renascimento, tá? O Renascimento, ele tem esse nome por conta de uma teoria que na verdade aconteceu, tá? Não é só uma teoria, mas é a teoria do renascimento das trevas. Tá? A gente viveu um período muito conturbado lá nos anos de 1200, 1300. Depois a gente teve esse renascimento dessas trevas. Vocês vão entender tudo isso ainda, tá? E aí a gente teve aqui o ápice das artes no mundo. Gente, o Renascimento é o período da história da arte mais produtivo, mais inovador e de maior grandeza e importância no mundo, até hoje. E nós estamos vivendo hoje a arte contemporânea. Então, quando a gente para olhar o Renascimento e a época que ele estava inserido, a gente consegue perceber o quão grandioso foi essa época e não é à toa, tá? Então, olhando para essa pintura, a gente vê umas técnicas aqui tão absurdas, um realismo tão grande e tão perfeito, que a Mona Lisa ela não parece uma pintura, ela parece uma fotografia, certo? Então a gente tem aqui uma proximidade com essa pintura extremamente grande, a conexão é muito perfeita, ela é numa linha reta, ela é numa linha tão reta que o olhar da Mona Lisa parece que está olhando para você. Isso é assustador, e isso é fato, isso é matemático, como o Vitor disse, tá? Gente, vocês vão ver que artes, ela se mistura com química, com física, com matemática, com geografia, com história, com inglês, com português, literatura. Gente, vocês vão ver que é a única matéria que ela, assim, ó, ela abraça perfeitamente qualquer matéria. Eu vou falar sobre isso em várias vezes aqui, tá? Se você levantar da sua cadeira, não sei se você está olhando essa aula pelo celular ou pelo computador, deixa ali a telinha na sua frente, levanta dessa cadeira e vai para o seu lado direito, dá uns 2 passos para lá e olha para a Mona Lisa. Ela vai estar olhando para você. Você vai para a esquerda, assim, ó, dá uns 4 passos para a esquerda e olha para a Mona Lisa. Ela está olhando para você. Você pode agachar na frente da tela, tá? A tela vai estar acima de você. Você olha para a Mona Lisa, ela vai estar olhando para você. Eu fazia muito isso quando era mais nova.
Eu sempre percebia que ela sempre, não importa a posição que você tava, ela sempre ia estar olhando pra você. É Aí eu morria de assustador. medo com isso. É assustador, tá? E assim, as pessoas, quando a gente descobre que existe isso na Mona Lisa, a gente fica pensando assim, eu nunca mais vou olhar para essa mulher com os olhos que eu tinha antes. Por quê? Porque ela tá me perseguindo? Se bobear, se eu virar a tela assim, né? Se eu virar a tela do computador, ela vai estar olhando para mim ainda. Então, assim, é assustador. Aí fala-se muito da expressão da Mona Lisa, né? Nesse quadro. Nossa, mas ela tá rindo? Ela tá, tipo, debochando da sua cara? Ela tá rindo de você ou ela tá rindo com você? Né? É uma das maiores perguntas que eu faço todos os dias dando aula em colégio. O pessoal tá rindo de mim ou tá rindo comigo? Eu nunca sei. Então, quando eu olho para esse quadro e eu vejo essa expressão, pasmem vocês, talvez exploda algumas mentes. O que faz a expressão dela ser misteriosa de verdade é o fato dela não ter sobrancelhas. Todo mundo olhou para a sobrancelha dela agora. Alguém nunca tinha reparado que essa mulher não tem um pelo na sobrancelha? É assustador. É assim, é um negócio de explodir a mente. Quando eu descobri que a Mona Lisa, porque assim, eu tinha olhado para a Mona Lisa umas 1000 vezes. Quando eu olhei para ela e uma professora falou, a Mona Lisa não tem sobrancelha, eu assim, meu Deus, o que a minha vida mudou depois que eu descobri isso. Tá? Vocês imaginem as designers de sobrancelha desse mundo hoje. Como que elas não ficariam olhando para a Mona Lisa? Né? Então, quando a gente vê essa expressão dela e a gente vê que, tipo, e o pior é que a sobrancelha é uma coisa tão natural da gente que a gente olhando para a Mona Lisa parece que não faz falta, né? E é muito esquisito, é muito louco isso. Só que o responsável por esse mistério desse rostinho dela, tá, com essa pele perfeita, com esse skincare em dia, é o quê? É que ela não tem sobrancelha. Por quê? Vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito expressiva, tá? Vocês vão ver eu fazendo careta o tempo inteiro, tá? Por favor. Se vocês fizerem figurinha, não manda pra mim, tá? Eu não me importo de vocês fazerem figurinha de mim, mas não me manda, tá? Porque eu fico triste, tá? Porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, assim, vocês vão ver que eu faço muita expressão. E um dos maiores responsáveis pela expressão é a sobrancelha, tá? E assim, quando a gente tira isso do nosso rosto, a gente não consegue ter, né, uma leitura direita da expressão que a pessoa está fazendo. E é por isso que o rosto da Mona Lisa é tão misterioso. Por quê? Porque falta a sobrancelha, o que um monte de gente não percebe, tá? Fica aí outra dica. Bom, a Mona Lisa, ela tem esse rosto italianérrimo, né, assim, de berço, tá? Por quê? Porque o Renascimento, ela nasceu na Itália, tá? E essa história da Mona Lisa, né, será que era o Leonardo da Vinci? Infelizmente, eu vou quebrar as expectativas de vocês e dizer que não, tá? O Leonardo da Vinci, ele fez a Mona Lisa por conta de uma encomenda que ele teve de um comerciante, tá? Um comerciante burguês. Bom, vocês vão entender um pouco mais essa questão da burguesia e tal quando a gente falar sobre Renascimento. Mas, basicamente, um pequeno comerciante foi até o Leonardo e encomendou um retrato, falando assim, olha, Léo, a minha vida tá perfeita. Eu alcancei os meus objetivos. Hoje eu sou um cara feliz. Eu sou um pequeno comerciante, eu sei, é pequeno, mas eu tenho o meu pequeno comércio, né? Eu tenho a minha belíssima esposa, Mona, tá? E ela está grávida e nós temos o nosso primeira casinha. Então, eu queria comemorar tudo isso com a pintura da minha belíssima esposa. Será que você poderia fazer? Leonardo falou, olha que história maravilhosa, né? Isso aqui é vida e tal. É claro que eu vou fazer essa pintura. Chamou, né, Mona, vem cá, vem posar aqui para o Leonardo.
Beleza. A Mona foi lá, sentou numa cadeirinha, fez aquela pose maravilhosa dela, né? Sem sobrancelha nenhuma, e vocês vão reparar que quase todas as pessoas do Renascimento, principalmente mulheres, não têm sobrancelha, ou seja, era moda. E daí o Leonardo fez a pintura. Entregou? Não entregou, porque senão a gente não tinha Mona Lisa aqui para a gente olhar hoje, tá? Leonardo, que era uma pessoa o quê? Né, uma pessoa agitada, devia ser de Áries essa pessoa, não é possível, porque ela começava uma coisa e não terminava, né? Eu quero ser o primeiro a fazer todas as coisas, mas nunca entregava. Sabe aquela coisa de, olha, eu quero essa pintura na minha mesa até às 6. Leonardo, tipo, às 2 horas da tarde já não estava nem no escritório mais, não estava nem no ateliê, já tinha ido embora, já tinha vazado para outro país. Tá? Então, o Leonardo, ele pegou a encomenda, começou, mas não finalizou. Na verdade, ele finalizou 20 anos depois. Né? O skincare da Mona Lisa já não estava nem mais do lado daquele jeito, né? Daquelas coisas, desde a época que ela foi pintada. O que aconteceu? A Mona Lisa, deixa eu ver, não tem nenhuma folha aqui. A Mona Lisa é do tamanho de uma folha A4. De uma folha sulfite. Não sei se é uma informação nova para vocês, mas ela tem o tamanho de uma folha sulfite. Ela é extremamente pequena, tá? É assim, é até, tipo, sabe, você viaja até a França, vai no Louvre, né, com aquela expectativa. A primeira expectativa é quebrada porque tem um monte de gente querendo ver a Mona Lisa. Quando você chega lá, você não consegue ver direito, porque tem um espaço gigante entre o bloqueio e a parede que a Mona Lisa está pintada, tem um vidro em volta da Mona Lisa, tá? E eu vou explicar um dia o porquê que tem um vidro em volta da Mona Lisa, e ela é extremamente pequena. Aí você chega lá, pô, eu viajei tudo isso para ver esse negócio pequenininho, um negócio assim, sabe, tipo... Aí a gente até se pergunta por que ela é a pintura mais famosa do mundo. Aí eu digo para vocês que ela já foi roubada uma vez, tá? E, ó, um barraco aí da história da arte. O acusado desse roubo foi Pablo Picasso. Olha só que doideira, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história, eu vou fazer meu jabá. Eu tenho um arroba no Instagram, chama Artilharia, tá? Lá eu conto por que ela foi roubada e por que o Pablo Picasso foi acusado. Mas eu vou contar essa história para vocês um dia, tá? Enfim, aí a gente entende, né, por que a Mona Lisa tem esse peso tão grande, porque criou-se uma publicidade absurda em volta dela, e não só porque, nossa, a Mona Lisa foi uma mulher incrível, maravilhosa, não é por conta da figura, da imagem em si, também, tá? Mas o peso maior da popularidade dela é a história que está em cima dela, tá? É toda essa questão do Leonardo ter recebido a encomenda e não ter entregado, dele ter carregado essa pintura embaixo do braço, assim, ó, 20 anos até ele terminar. É a questão dessa pintura ser italiana, mas ela tá na França? Como assim? Como assim uma pintura do Renascimento tá lá na França hoje? Né? Por que essas coisas acontecem? Mercado da arte, tá? Vou explicar também por que isso aconteceu lá em Renascimento. Aí, a gente teve essa questão do roubo que aconteceu em 1911, se eu não me engano, tá? E criou-se esse marketing, essa publicidade em volta da Mona Lisa, e hoje ela é uma pintura tão valiosa, tão grandiosa, que não existe valor para a Mona Lisa. Gente, não existe dinheiro no mundo que vá pagar a Mona Lisa. Vocês estão entendendo o valor disso daí? Tá? Então, assim, é por essas e outras que a gente tem o quê? Um status elevado desta mulher, desta pintura, né? Dessa coisa tão pequenininha, mas que vale tanta grana, tanto poder, tanta influência, tanto status, certo? Hoje vocês souberam um pouquinho mais sobre o que é essa pintura, né? O porquê que ela é tão elevada, porquê que ela é tão grandiosa, porque ela é tão, né, aclamada. Mas vamos mudar um pouquinho de áreas, tá? Vamos sair lá do Renascimento, né? Bater a poeira assim do Renascimento e vamos vir pro ano
contemporâneo que a gente está, para o mundo contemporâneo. Eu vou mostrar para vocês uma obra completamente diferente. Olhem isso. Eu não vou falar nada. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês entendem desta pintura. O que está acontecendo? Onde é? O que é? O que é isso? O que vocês acham? Teorias? É uma pintura, uma fotografia, professora? É uma fotografia. É que você falou pintura e ficou meio estranho. Ah, desculpa. É uma outra obra. É na Alemanha, né? Uhum. E isso aconteceu mesmo, porque é foto, né? Isso, é um fato. É um Parece fato um numa foto. protesto. Parece um protesto. Tipo, tem um castelo, eles colocaram um pano branco gigante nesse castelo porque aconteceu alguma coisa. E, sei lá, parece também, tipo, paz à guerra, um negócio meio assim. Olha, ótima leitura, muito bem. Pronto, E aí, ó, mais falaram um alguma palácio coisa? coberto e um pano branco gigante aqui, ó. La Casa de Papel também. Boa leitura. Ó, deixa eu, aproveitando já o gancho da leitura de vocês. Não existe leitura errada, tá? Existem leituras diferentes. E existe a leitura que o artista propõe pra gente, certo? Então, ai, mas nossa, eu pensei que, tipo, sei lá, eu achei que era um gigante balão enorme, inflado, lá na Alemanha. Ou às vezes, sei lá, às vezes eu achei que nem era Alemanha, achei que só colocaram a bandeira da Alemanha lá. Não tem problema, tá? Não existe leitura errada, existe leitura diferente e a leitura que o artista propõe pra gente. Ok, vamos lá. Esse negócio que você falou aí, eu vi uma pessoa. Ah, um vídeo no YouTube falando, uma pessoa falando assim, né? Eu considero imagens, pinturas, obras, maquiagem, afins, arte, né, em geral, ruim quando você não consegue entender o que o autor quis passar para você. Tipo assim, se ele quis passar uma imagem toda borrada, se ele só quis jogar tinta. Se você entendeu que ele só quis jogar tinta, ok. Mas se você não entende se ele só quis jogar tinta ou se ele errou, é uma coisa ruim. Só que agora eu tava pensando, e daí? Se você não entendeu também, às vezes ele não conseguiu se expressar, né? Às vezes tem coisas que a gente quer passar e não existe. Eu tava pensando nisso agora. Quantas vezes a gente fala e os outros não entendem a gente? O professor é uma das pessoas que menos entendidas no mundo, né? Que a gente fala tanta coisa, explica um monte de vezes e as pessoas não entendem a gente, às vezes, não é? Então por que um artista... Porque assim, gente, nossa, agora vamos voltar um pouco. O que seria arte? Arte é uma maneira de você se expressar por meios e ferramentas artísticas. Do mesmo jeito que a língua portuguesa, ela é uma comunicação, uma expressão por meio da fala e da escrita, as artes, elas são um meio de você se expressar para o mundo com maneiras artísticas. Que coisa mais legal nessa vida? Não tem, gente, não tem, tá? Por quê? Porque quando a gente se expressa por meio de técnicas artísticas, a gente pode falar com o corpo, a gente pode falar por meio de cores, por meio de linhas, traços e também por meio de panos, que é o que está acontecendo nessa foto, né? Aí, assim, a questão de uma arte ruim, né? Uma leitura, eu não considero tal arte legal, essas coisas, né? Um conjunto de obras ruim, porque eu não entendo a proposta do artista. Gente, isso é furado, isso é coisa muito ultrapassada, tá? Porque hoje em dia, a maioria das obras na arte contemporânea, elas fazem você refletir sobre aquilo que está sendo proposto, sobre uma ideia proposta. Então, por exemplo, se eu pego uma obra artística, né, de um artista afro-brasileiro e eu vejo a pintura dele, né, com
símbolos e grafismos africanos. Pô, eu vou refletir sobre aquele assunto e não tentar entender o que o artista tinha na cabeça na hora que ele estava tendo essa ideia. Tá? Isso são leituras muito equivocadas, porque hoje em dia está muito amplo, está muito aberto. Vocês vão ver que eu sempre vou dar a explicação do que significa aquela obra, porque sempre tem um discurso por trás, sempre. Tá? As coisas não são feitas porque, tipo, sabe quando a gente está conversando com outra pessoa, tem uma folha na nossa frente, a gente está lá rabiscando uns quadradinhos, escrevendo nosso nome, sabe quando a gente está rabiscando? Elas não são feitas sem nexo, sem informação. E mesmo quando você está lá só rabiscando um formato geométrico, tem o seu inconsciente trabalhando naquilo. Tá? Então, assim, não existe leitura errada, existem leituras diferentes e a leitura que o artista propõe, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado no, meu Deus, eu não consegui ver que era isso, então eu preciso treinar mais para entender as coisas. Não, não é isso, tá? Existe um aguçar a nossa leitura. Por quê? Para que a gente aprende leitura de imagem? É só para ver obra artística? Não. Gente, basta você olhar para uma propaganda que está passando na TV, mostrando um monte de comida, tá? E o fundo desse cenário é vermelho e amarelo, e você tentar entender o porquê que aquelas cores estão sendo usadas. Vermelho e amarelo é as cores da agitação, né? Eles te deixam inquietos, eles ativam coisas no seu cérebro que traz uma sensação de fome, de preciso, de quero agora, de seria muito bom poder participar disso que está acontecendo ali na TV, na propaganda, e também estar consumindo esse produto. Vermelho e amarelo são uma combinação de cores que ativa muita coisa no nosso cérebro, e vocês já até devem estar pensando, né, do que eu estou falando. Então, assim, eu não preciso nem citar o nome, só pela referência visual, a gente já consegue ter gatilhos aqui para entender o que está acontecendo, tá? Outra questão também que eu queria falar sobre, aproveitando que eu já estou nesse gancho, nossa, eu falo demais, tá, gente? Big Brother Brasil, vamos lá. Eita, entrou no assunto que um monte de gente gosta, né? Reparem na decoração que aquela casa tá? Isso do ano passado para agora. Faz um comparativo de como era a casa no ano passado e como a casa está agora. E eu estou falando de decoração, de pintura, de estampas. A gente tem esse ano, e assim, isso quem me falou foi uma amiga minha que é arquiteta, tá? A gente está tendo esse ano uma decoração extremamente poluída. Tá? A gente tem um monte de cores saturadas, cores vibrantes, cores quentes, tá? Tudo assim junto numa estampa geométrica absurda que faz assim ter quase uma ilusão de ótica quando você enxerga tudo aquilo. E a junção de todas essas coisas faz com que seja ativado no nosso cérebro questões de confusão, tá? Confusão mental, questões de má interpretação, né? E de agitação mental. Gente, dá para encaixar essas coisas com coisas que acontecem lá dentro, não dá? Então, assim, parece que tudo esteticamente, visualmente naquela casa foi pensado para que houvesse grandes conflitos. Por quê? Ter agitação, confusão mental, quando você não consegue interpretar, quando você tem uma agitação mental, você explode de alguma maneira, né? Você vai absorvendo tudo aquilo, é cansativo olhar para aquilo o tempo inteiro, né? Por isso que as pessoas também ficam tanto para fora, tá? Vocês conseguem perceber isso? Que quando parece que as pessoas querem se aliviar de alguma coisa, além de você ter que sair do espaço fechado, mas é você sair daquele espaço que está tão saturado de informação visual, tá? Então, assim, a gente faz leitura de imagem não só para ler obra de arte, mas para ver todas as coisas que estão à nossa volta e a gente ter uma consciência limpa, tá? Uma consciência limpa e informada sobre aquilo que a gente está vendo. Mistura muito com filosofia, tá? Vocês vão perceber isso ao longo aí das nossas aulas. Professora. Oi. Nossa, eu não imaginei que tinha alguma coisa a ver isso. Tipo,
O que tem a ver as Repara. cores da casa com tudo? Nossa senhora, eu tô chocada. Explodiu a Tipo, mente. sim, meu Deus. Repara e compara com a do ano passado. Ano passado a gente teve conflito, sim. Eu não estou assistindo esse ano, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito de Big Brother. Mas ano passado eu assisti por conta dos rolês feministas que estavam acontecendo, né? E esse ano eu não estou muito por dentro, não. Eu sei das coisas que aconteceram, mas eu não estou assistindo. Mas se você parar e perceber os pequenos conflitos, atritos, as mini explosões, assim, ó, a todo momento, tá? Gente, tudo isso foi pré-programado. É assim, sabe aquele empurrãozinho, tá? A decoração da casa é um desses empurrões, tá? Repara, gente, a sala tá projetada pro negócio pegar fogo. Porque aquela sala onde o Tiago aparece naquele telão, o tapete, as cores do sofá, a parede, tudo com cor vibrante e formato geométrico, parecendo uma obra de ótica visual, assim, sabe aquelas op arts que a gente olha e parece que o negócio está se mexendo? Gente, aquilo causa uma confusão cerebral enorme, dá um bug na mente. Aí você imagina, esse negócio acontecendo, o Thiago perguntando, por exemplo, quem que você quer indicar da casa. Como é que você pensa com tranquilidade? Você não pensa, entendeu? Você pega assim, né? Você já tá meio agitado, você olha para as pessoas e daí, pô, eu tive um atrito com essa pessoa, é isso aí. E daí depois desenrola naquelas tretas que a gente tem, né? Olha que loucura, né? Parece que não serve para nada, artes, né? Mas olha, até para Big Brother você consegue usar as artes. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Essa obra aqui é de um artista que faleceu no ano passado, tá? Não sei se alguém já ouviu falar dele. O nome dele era Cristo, tá? É C-H-R, né? Daí vai escrevendo normal depois, Cristo. Cristo tinha uma parceira, a esposa dele, tá? Que é a Jeanne Claude, e os dois, né? Um casal assim, nossa, gente, um casal de artistas assim incríveis, em que eles trabalhavam com arte efêmera. O que é efêmero? Alguém sabe? Alguém imagina o significado de efêmero? Ai, eu esqueci, mas não é tipo de calmaria, mas algo. Eu já falei sobre essa arte no ano passado, né, Vitor? Eu Mas não eu esqueci. lembro. Eu não Memória de lembro. peixe. Ó, É algo temporário? exato. Pra mim é algo temporário mesmo. Isso. Efêmero é tudo aquilo que não dura, tá? Não é eterno. Efêmero é aquilo que acontece e passa. A vida é efêmera. Só que filosofia, né? A vida é efêmera. Por isso que tem tanto pensamento sobre carpe diem, né? Aproveite o seu dia, aproveite o seu momento. O que você tem aqui é o agora, é o presente, né? O agora se chama presente porque é o que a gente tem para agora. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe, a gente só tem aqui o agora, então aproveite o agora, carpe diem, né? Então o efêmero dessa obra é Cristo e Jeanne Claude, eles eram uma dupla de artistas que sempre trabalharam com arte efêmera. Essa arte efêmera deles é a questão de vamos encapar e envelopar todas as coisas que a gente puder para falar, né, sobre questões diferentes em cada país que a gente passar. Então, assim, o que vocês estão vendo aqui é o parlamento alemão, tá? Encapado pela dupla de artistas em 2000 e... Não, isso foi em 2000 e pouco, tá? Não lembro o ano da obra em si agora. Depois dei uma pesquisada lá no Google. Mas essa obra demorou para acontecer 24 anos. Talvez a idade de algumas pessoas aí, né? Ou talvez tenham pessoas que nem tenham essa idade ainda. Essa obra demorou para acontecer 24 anos. Por quê? A gente está falando de um parlamento alemão.
a gente está falando de um governo, de um Estado. E a gente não está falando de qualquer país, a gente está falando da Alemanha, tá? A gente não está falando de Brasil, a gente não está falando de Paraguai, a gente não está falando, né, de países mais gente boas, assim, igual a gente está falando da Alemanha. Então, para eles fazer essa obra no parlamento alemão, foi uma das obras mais ambiciosas da dupla, tá? E por que eles fizeram isso? Para chamar atenção para a efemeridade naquele país, e por isso juntou esse monte de gente, né? Esse monte de gente aqui em volta juntou quase 100 mil pessoas nesse dia, né? Olha que aglomeração. Nesse dia juntou 100 mil pessoas, por quê? Para ver isso acontecendo, porque isso durou somente dias ele ficou, e depois ele foi tirado, porque o pessoal precisa entrar para trabalhar também, né? Não dá para parar tudo. Então, foi uma obra que, assim, demandou um monte de gente para poder fazer, encapar esse prédio, e assim, ele é um prédio enorme, não é só essa fachada que vocês estão vendo, ele faz um quadrado, e no meio dele tem um grande pátio, então tudo foi coberto em todos os lados, e assim, ver os vídeos e as fotos disso no YouTube, no Google, é uma loucura, porque você para e pensa, mano, quantos quilômetros de pano esse povo usou para poder amarrar todo esse tecido em volta desse prédio. Então, eles chamaram a atenção para essa efemeridade na Alemanha e também para falar, né, para dar uma cutucadinha ali na questão, né, do Estado, não só na Alemanha, mas no mundo todo, né, cadê? Sumiu, o que acontece? E agora? O que a gente faz? Né? Não é à toa que demorou 24 anos para a dupla conseguir fazer essa obra. Mas vocês conseguem perceber aqui, né, que o importante não é a estética da coisa, mas sim a ideia, né, que é coisas assim da arte contemporânea, que é o que a gente está vivendo hoje. A ideia, ela vem à frente da imagem, ela vem à frente da técnica usada, ela vem à frente, né, da estética, do visual. A ideia é a primeira coisa, a primeira questão que a gente discute aqui, certo? Então, para vocês terem uma noção, né, de que a gente consegue fazer leitura tanto aqui quanto aqui. São leituras diferentes, leituras pessoais e leituras históricas, tá? Mas não deixa de ter um significado. Tá? E eu acho que o mais legal das artes é isso, é a gente encontrar significado em todas as coisas, seja lá qual ela for, né? Se nós somos todos aqui pessoas diferentes, cada um tem um jeito de falar, um jeito de se vestir, um jeito de se expressar, por que a arte não seria dessa maneira também? E por que ela também não cumpriria, né, o seu tempo? A gente vai ver hoje a arte rupestre, e é uma loucura a gente pensar, por exemplo, nessa arte aqui, ó, que tudo se derivou daqui, da arte rupestre. Né? Se a gente consegue ter obras, por exemplo, para se admirar como a Mona Lisa, tudo isso começou aqui. E é assim, é uma coisa, é uma doideira a gente parar para pensar que um risquinho na parede desenhando um bisão culminou no quê? Numa das maiores obras artísticas de todos os tempos. Tudo tá ligado, tudo tá interligado. Tá? E tudo também leva para alguma coisa. O que? Não sei. Mas vai levar para alguma coisa. Já está levando, né? A gente já está vendo uns resultados absurdos, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? E do mesmo jeito que a gente usa discursos e palavras e textos e leituras para o bem e para o mal, a arte também pode servir tanto para o bem e para o mal. Basta você escolher se você está no lado dos Jedi ou no lado do Império, né? Você precisa fazer essa escolha na vida, igual Baby Yoda fez um dia, certo? Bom, enfim, vamos lá. Alguma dúvida, gente, sobre leitura de imagem? Ficou alguma questão? Vocês querem comentar alguma coisa? Falei demais? Oi. A Evelyn pediu para você explicar mais um pouco sobre a imagem da guerra, a terceira imagem. Então, Evelyn. Peraí, prof, só mais uma coisinha.
E o Alexandre, né, colocou um resuminho aqui do acontecimento aí do empacotamento do parlamento, e que, na verdade, foram 5 milhões de visitantes. Sim, no total foram mais ou menos 500 mil, né? É que assim, mas na realidade foram 5 milhões, acabei de ver. Só que assim, no dia que, né, foi aberto a obra, a gente teve pessoas que vieram, assim, gente do país inteiro, tá, para ver aquilo. Porque, gente, quando que você vai ver isso acontecer de novo? Ainda mais agora que o artista faleceu. A gente nunca mais vai ver isso acontecer de novo. Então, né, é aquela coisa do momento também, né, de você estar vivendo agora. Eu vou ir lá ver isso, ou eu vou esperar isso acontecer de novo, ou eu vou tentar ver isso por reproduções fotográficas e tal, porque hoje em dia a gente tem, né, essa bênção e castigo de ter a mídia, né, de ter fotografia, de ter internet, de ter vídeos para a gente conseguir ver essas coisas, tá? Mas e em épocas que a gente não tinha isso, né? Como será que isso poderia ser retratado de outras maneiras, registrado de outras maneiras? Então, é o viver o agora. Você está aproveitando isso agora? Você está aqui? Então, deu muito certo a obra deles, né? Porque olha quanta gente foi lá ver isso. Tá? E a gente teve várias obras de empacotamento ali da dupla. Tá? Gente, eles já fizeram isso com uma montanha. Tá? Se isso aqui tá pouco para vocês, eles já fizeram isso com uma montanha também. Dá um Google lá depois. Evelyn, sobre este quadro aqui, quando a gente for estudar cubismo, eu vou explicar mais a história dele, tá? Porque senão eu vou destoar muito do que eu preciso falar hoje, certo? Mas você pode pesquisar no YouTube cubismo e ver alguns vídeos sobre cubismo, e você também pode colocar Guernica para poder entender a história desse bombardeio aqui na Guerra Espanhola. Fechou? Mas eu vou explicar ele, só vai ser um pouquinho mais para frente. Bom, vamos lá. Sobre arte rupestre, povo, eu vou fazer o seguinte, todos os slides que eu uso na aula eu vou deixar na pasta para vocês conseguirem pegar informações, estudar melhor depois também, certo? Então, a gente está falando de arte rupestre na pré-história. Bom, período histórico, tá? De quando até quando a gente fala de arte rupestre? A gente está falando do período entre o surgimento do homem até a invenção da escrita. E não é a escrita que a gente tem aqui, é a escrita egípcia, tá? Por meio dos hieróglifos, certo? Então, a gente tem esse o período. Demorou muito, tá? Parece, assim, não um período pequeno, mas não, foi milhares de anos, tá? Então, a gente está falando da Idade da Pedra, né, famosíssima, e ela dividida em dois grandes períodos principais. O Paleolítico, que é o período da pedra lascada, aí com o Neolítico, o período da pedra polida. A gente teve o Mesolítico, que é um período de transição, certo? Quem estava, né, nesse rolê todo? Quem que estava nessa festa estranha? O homem neandertal. Ele vivia em cavernas, caçava e lutava por sua sobrevivência, tá? E ele era encontrado perto de rios também, né? Perto de água, porque é onde a gente tem maior concentração de vida, né? Onde tem água, tem vida. Então, a gente consegue encontrar mais vestígios de passagem de homens neandertais por essas regiões. Não à toa, a gente consegue encontrar arte rupestre no Brasil, tá? E olha que loucura, né? Se a gente parar para comparar com o que é o Brasil, né, geograficamente falando hoje, a gente tem uma maior concentração de arte rupestre no Nordeste, lá no Piauí, lá na Serra da Capivara, Norte ou Nordeste. Agora fiquei confusa, não sei. Tá, mas é no Piauí. A gente tem a Serra da Capivara, que assim, tem, gente, um sítio arqueológico imenso, que não foi totalmente descoberto ainda, tem muita coisa para poder se encontrar lá, mas as grandes pinturas rupestres feitas em nosso país estão lá. Tá? E a gente também tem uma concentração de arte rupestre no Paraná.
É muito legal de se estudar. E o mais interessante de tudo, e já vai comparando história da arte BR com história da arte mundial, tá? É muito legal a gente parar e pensar em como a pintura da arte rupestre europeia, ó, ela é parecida com a do Brasil. Assim, não é totalmente igual, mas as cores são extremamente parecidas, a linha é muito importante. Gente, olha, se eu não colocasse aqui a legenda para vocês, a gente nem ia imaginar que são de lugares diferentes, tão diferentes assim, por exemplo. Ou seja, isso já vem provar para a gente, né, biologicamente e sociologicamente falando, que é inevitável o progresso do homem, seja lá onde ele estiver. Olha que legal, né? Se a gente para pensar nesse tipo de desenho na Serra da Capivara e que estava acontecendo mais ou menos na mesma época lá na França, é inevitável o progresso e o avanço do homem. Tá? E isso é muito legal de se perceber. E assim, a gente já tá começando com uma treta dessa, com uma revolução dessas, onde? Em pré-história. Tá? Então, assim, é uma filosofia, é um pensamento bem interessante da gente colocar, né, explanar, jogar as cartas na mesa aqui. Bom, vamos falar então sobre o período paleolítico. Tá? Período paleolítico, período da Pedra Lascada, ele é dividido em duas grandes partes. O paleolítico inferior e o superior. Tá? O inferior, a gente pode chamar ele também de arte menor, e o superior de arte maior. Eles têm esses codinomes aí. O paleolítico inferior, ele é o homem pela sobrevivência. O homem está chegando agora, ele está se habituando ao espaço que ele está entendendo tudo que está em volta dele e como é ele no mundo. Então, assim, eu sou, né, um ser humano que eu consigo caminhar sobre duas pernas, tipo um bebezinho quando ele está descobrindo ele mesmo. Vocês já viram um bebê quando ele descobre que ele tem mão? É muito engraçado. Você olha para bebê assim, ó, o bebê está assim olhando para a mão, né? Porque ele descobriu que ele tem uma mão. E quando ele descobre que ele tem pé? Nossa, é muito engraçado, tá? Então é essa mesma descoberta. O homem está entendendo quem ele é e o lugar onde ele está inserido. E por isso a gente tem aqui, né, alguns pequenos instrumentos que foram criados, como lanças e fatiadores. Tudo isso para quê? Ai, porque é muito bonito, eu quero pendurar na parede da minha caverna. Não, tá? Ele quer fazer o quê? Caça. Ele está sobrevivendo. Então, não existe esse tipo de pensamento estético ainda nesse período. Mas, então, professora, por que a gente considera isso arte hoje em dia? Porque é o pioneirismo. Foram as primeiras pessoas a se pensar em um design, em um formato, em um molde para se fazer uma ferramenta para alguma coisa da vida. É um pioneirismo. Por isso a gente considera. E mesmo se a gente está falando de lanças e fatiadores no período paleolítico, existe um designer por trás disso, né? Enfim. Paleolítico superior, a arte maior, a gente tem uma evolução do homem, a gente tem um progresso aqui, tá? Por quê? A gente começa a ter as primeiras manifestações artísticas e também religiosas, né? O homem olha para o céu e pensa, tá caindo água do céu. Como? Eu tenho um rio aqui imenso na minha frente, mas tá caindo água do céu. Quem está mandando essa água, né? Então, faz até um pouco de sentido do porquê que depois, né, tempos depois, existia mitologia, certo? Que era para tentar entender as coisas que aconteciam ao redor dele. Então, a gente vai ver pequenas pinturas e esculturas, tudo com teor ritualístico e até uma coisa assim, mágica,
né? Uma questão assim de não entendo como isso acontece e o mistério que está por trás disso pode ser voltado, né? Tem uma questão assim espiritual. Eles já se perguntam o que acontece comigo depois que eu morro, tá? Então assim, eu morro e o meu corpo fica aqui e existe só isso, acabou? Ou será que existe alguma força maior? Tá? Então a gente já vê o início da fé acontecendo aqui, tá? Louco, né? Vocês conseguem depois colar essas informações que eu estou dando para vocês com a história geral, tá? Se tiverem alguma pergunta, vai fazendo, tá, povo? E eu não estou olhando o chat porque eu estou compartilhando a tela, aí qualquer coisa fala mesmo comigo. Aqui a gente tem fotos dos instrumentos de caça da arte menor. Ó, então vejam, essas pontas aqui, né, eram feitas para amarrar em alguns cabos para se fazer lança, para poder, né, jogar os animais, para poder ferir eles e você conseguir obter alimento, obter carne. Tá? Então a gente vê aqui, ó, e é super bem feito. Olha como é incrível, gente, o formato disso daqui. E parar para pensar que assim, como que era feita essas lanças? Literalmente, você pegava uma pedra e ficava batendo na outra e tirando pequenas lascas. Por isso, o período da pedra lascada, tá? Essas pontinhas aqui, ó, o designer, o formato dele, imagina quantos não foram feitos até o homem entender que esse formato era o ideal para perfurar uma pele grossa, né, que era dos outros animais, perfurar uma pele grossa, ele fincar dentro do animal, machucar ele, para ele conseguir, né, tipo, pro caçador, conseguir perceber que ele tá assim, né, caindo, né? Ele tá machucado e ele correr e terminar o serviço ali. Quanto tempo não se levou até chegar nisso? Tá? Então, sim, isso pode ser considerado uma obra artística pela história que ele tem, pelo designer que ele tem e pelo pioneirismo, certo? E depois aqui do outro lado, a gente tem um outro formato de uma pedra lascada que ele era usado para fatiar, ou seja, como uma faca mesmo, né? Então eu precisava de um instrumento para poder conseguir conquistar a minha caça e o outro para eu manipular aquilo que eu tinha, certo? E esses instrumentos eram carregados com os homens o tempo todo, né? Principalmente nos momentos em que eles estavam caçando ou até disputando por uma caça. Beleza? Bom, guardem bem essa informação dessa foto aqui. Deixa eu ver que horas são. 10h33. Aqui a gente tem uma pequena imagem, né, de um aglomerado de coisas que aconteciam no período paleolítico. A gente tem o início aqui, ó, da descoberta das pinturas por registro, a caça, né, o rio que está ali em volta, a gente poderia, que era o lugar onde a gente encontra, né, tem a coleta de frutas, a questão, ó, da vida, né, do nascimento, o fogo, a descoberta do fogo, ó, o lascar as pedras ou também poli-las, certo? Bom, agora a gente vai falar da área artística da coisa, a descoberta do desenho. E vejam, ó, ela aconteceu no período da arte maior, paleolítico superior, tá? Então, assim, vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Um homem, uma vez, ele estava, né, andando pelo mundo e eles, de alguma maneira, ele estava caçando ali e ele caiu no chão, né, e ele estava num lugar que tinha muito lodo. Ele levantou, né, o animal fugiu, não conseguiu caçar, ele pensou, ei, que dia, né, que dia difícil, logo na sexta-feira, tal. Aí ele pegou assim, né, deixa eu descansar um pouco, pegou a mão dele e se apoiou na parede e ficou assim, né, por quê? Por que hoje? Por que hoje acontecendo isso comigo? Quando ele tirou a mão, ele viu, olha só, a minha mão ficou carimbada na parede. Nossa, olha, por que isso aconteceu? Aí vai assimilando, né, que, olha, primeiro eu estava caçando, aí eu caí no lodo, a minha mão ficou suja de lama, eu fui encostar para descansar, quando eu tirei,
a minha mão ficou carimbada na parede. Tá? Essa foi uma das primeiras descobertas que a gente teve sobre registro do homem no mundo, tá? Uma das primeiras. Por quê? Qual é a nossa outra teoria? E isso, assim, é cientificamente provado, de que a nossa peça mais antiga da arte rupestre é de uma peça de argila, né? A argila é feita de um tipo de barro, de um lodo, em que ele está riscado esse desenho aqui, ó, esse zigue-zague, tá? Que a gente tem um nome científico aqui, né, nas artes de macarrão, tá? Então é esse zigue-zague que o homem ele poderia fazer com as próprias mãos ou com pequenos gravetos que ele tinha ali acessível. Tá? Então, esse registro deu, né, um gatilho na cabeça dele de eu posso fazer mais coisas com isso, com essa técnica. O que eu vou fazer? Vou pintar grandes obras para a humanidade? Não, eu vou registrar aquilo que eu estou vivendo. Tá? E por meio desse tipo de registro aqui, ó, do macarrão e das mãos carimbadas nas paredes, ele descobriu a linha e a forma. Tá? A linha por meio do macarrão e o formato por conta da mão. Sem contar também que não era somente com esse tipo de material líquido, né, que ele trabalhava com o lodo, a argila, mas também ele manipulava muito as caças, né? E a gente sabe que o sangue era tipo um filme do Quentin Tarantino, né? Escorria assim, ó, espirrava para todos os lados o sangue. Tá? Esse sangue também mancha bastante, né? Então, quando ele passava a mão em outros lugares, em pedras, até em árvores, em pedras tipo de paredes de pedras, ele conseguia entender que ali ficaria aquela mancha, né? E todo mundo sabe o quanto mancha de sangue é difícil de sair. Né? Então, uma das primeiras tintas usadas no mundo foi sangue. Olha que coisa agradável, né? A gente saber que sangue era uma das tintas mais usadas naquela época. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta até aqui, porque, obviamente, eu falo demais e eu não consegui terminar o conteúdo de arte rupestre hoje. Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Não? Ok. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês. Eu acho que eu já vou deixar todos os slides que eu vou usar esse ano todo já disponível para vocês, tá? E a gente continua essa nossa discussão sobre pré-história na nossa próxima aula, tudo bem? Vou deixar também listado lá no grupo alguns materiais de apoio, caso vocês já queiram dar uma lida, já dar uma estudada nesse conteúdo, para vocês ficarem mais informados e quando eu chegar aqui, a gente falar sobre esse assunto e vocês já terem até perguntas ali disponíveis para a gente poder tirar umas dúvidas, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham achado legal aqui o nosso conteúdo. Eu sei que a disciplina de artes, ela tem né, existem algumas discussões sobre artes na escola e tal, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula aqui de hoje. Eu tento passar o maior, tipo, o que eu mais consigo passar de informação para vocês aqui, eu tento trazer, né, e também muita coisa sobre a atualidade. Eu vou falando ao longo das aulas, tá bom? Thalita, só hoje a gente viu aqui umas tretas de períodos diferentes, mas assim, vocês vão ver mais coisa. O buraco é muito mais embaixo, tá bom? Bom, gente, por hoje é só, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Bom domingo aí para todo mundo. Estudem, cabeça no lugar e bebam água. Tchau, gente.